Bem, vamos começar o programa de hoje com o professor Marcel Botelho. Ele é reitor da UFRA, Universidade Federal Rural da Amazônia, com 6 campos no Pará. Boa noite, professor. É um prazer tê-lo aqui. Muito obrigado por ter vindo. Obrigado, Mauro. Boa noite também. Bem, o agronegócio está na pauta de toda a economia do país, há uma corrida muito grande, a demanda pelos cursos de medicina veterinária, zootecnia, agronomia também tem crescido bastante. E esta berlinda que colocou o agronegócio na economia se reflete naturalmente no ensino dessas atividades profissionais, não é? Perfeito. Qual é a posição da UFRA hoje como uma universidade federal? Como é que ela se enquadra entre todas as universidades federais do país? Olha, numericamente a UFRA continua como uma das menores universidades federais no país. Mas em termos qualitativos, ela tem uma expressão muito grande e a importância dela para o desenvolvimento local é fantástica. Nós temos cursos que foram feitos, planejados, para atender as demandas desses municípios onde nós implantamos e das micro-regiões desses municípios. Então, hoje, a gente oferece cursos que alavancam decisivamente várias cadeias produtivas que estão no nosso estado. Me parece que não seja o foco, já que o senhor falou que numericamente, o foco da UFRA não é uma expansão numérica simplesmente, e sim uma busca pela qualidade dentro da vocação econômica da nossa região, não é isso? Exato. Veja, nós tivemos um momento de uma expansão quantitativa muito boa na época do Reúne, assim como todas as outras universidades. Nesses últimos anos, essa expansão quantitativa, ela deu lugar a uma expansão que eu estou chamando de uma expansão qualitativa. Nós, claro, aumentamos o número de estudantes, porque os cursos estão em consolidação, todos os nossos campi, mas nós primamos pela melhoria da infraestrutura da universidade, capacitação dos nossos técnicos, dos nossos professores. Isso tem refletido muito na qualidade dos cursos. E nas últimas avaliações, por exemplo, nós tiramos os nossos 2 primeiros 5. 2 cursos, um de Belém, de engenharia cartográfica, e outro de biologia em Tomé-Açu, um campus fora de sede, fora de Belém, também obteve nota 5 na avaliação do MEC. Bem, nós estamos com dificuldade econômica no país e quando se fala em expansão, se fala em estrutura de campos, a UFRA tem 6 campi, todos no Pará, não é? Então a gente imagina logo numa estrutura física, né? Criar uma estrutura física, comprar área, construir, fazer laboratórios e coisas dessa natureza. Mas pode ocorrer uma expansão sem a necessidade deste investimento, usando o que já existe em cada local, comutando com outras instituições federais, já que a UFRA é uma universidade federal. Perfeito. E assim por diante, pode haver uma expansão da atuação da universidade, da expertise da universidade, sem necessariamente ter que usar investimentos que são cada vez maiores para a montagem física de campos, né? Como é que vocês estão imaginando desembarcar no Marajó? Marajó, tradicionalmente, com uma vocação agrícola, pecuária de séculos, sim, mas muito abandonado no que se refere a esse tipo de investimento. Quando nós olhamos para o Marajó, nós olhamos o búfalo, mas o Marajó já foi um grande produtor de borracha, tem potencialidade para o cacau, para a piscicultura. Então, para o arroz. Para o arroz, exato, nós temos ali em Cachoeira. Então, vejam, são vários produtos, cadeias produtivas que estão relacionadas hoje com a grande vocação da UFRA como Universidade Federal Rural da Amazônia. Mas você tocou num assunto importante. A implantação de um campus naquele modelo tradicional, ele é extremamente dispendioso. Então, dentro daquilo que nós falamos anteriormente, da expansão qualitativa, nós já tivemos agora em Curralinho, junto com a FAEPA, junto com a UFPA, e firmamos um protocolo de intenções para levar esses cursos, que não é só um desejo da UFRA, principalmente um desejo da comunidade que precisa desses cursos. Hoje no Marajó, nós já temos campus da UFPA, nós temos ali SOURE, nós temos Breves, nós temos o IFPA, nós temos em Salvaterra a UEPA, mas nenhuma dessas instituições oferece cursos que a UFRA possui. E com certeza não usam aquela estrutura em tempo integral, ainda tem isso? Certamente. A evasão é uma constante nessas universidades.
existe, nós não podemos fechar os olhos para isso, e isso causa ociosidade na estrutura. Então nós podemos usar melhor a estrutura. Nós podemos usar melhor não só a estrutura física, mas os professores. Nós temos professores com expertise para levar o curso de agronomia. Mas a agronomia, como qualquer outro curso, tem a parte básica do curso. E que em outros países essa parte básica já é comum. E aqui nós podemos utilizar profissionais, e isso o protocolo prevê, nós precisamos ainda evoluir para o acordo de cooperação técnica, onde vai ficar claro o papel de cada um, a certificação, as cargas horárias e assim por diante. Mas nós podemos utilizar profissionais da UFPA, do IFPA, que já são contratados, que já estão lotados no arquipélago. Professor, isso é só uma tendência ou é uma realidade? A iniciativa privada nós já comprovamos o uso da economia compartilhada ou participativa, um mesmo prédio, de manhã é uma escola de ensino médio, à tarde é uma faculdade, à noite é não sei o quê, e aí eles dividem o aluguel, fica tudo mais fácil para todo mundo, usando uma mesma estrutura. O que falta para as instituições públicas se unirem? E que, por exemplo, no Marajó, em vez de ter um campus da UFPA, um campus da UEPA, que tenha uma estrutura física universitária e que seja comutada por todas as instituições? Olha, você tem que ter gestores com habilidade para fazer isso. Eu acredito que nós estamos com gestores habilidosos e com a intenção de fazer isso. Já naquela oportunidade em Curralinho, estava com o vice-reitor, o Gilmar, mas já conversei com o reitor Torinho, também concorda com essa ideia, e nós podemos expandir. Marajó pode ser o piloto disso, mas nós podemos fazer isso em várias outras regiões do estado. Só para você ter uma ideia. Talvez a população, de uma forma geral, talvez você não saiba exatamente quantos campi de instituições públicas, eu não estou falando das federais, eu estou colocando a UEPA também, mas quantos campi de instituições públicas nós temos no Pará? Imagino que são muitos. 63. São 63 campi. Então nós temos aí... A maioria ocioso. Nós vamos de Itaituba a Belém. Nós vamos de São Félix do Xingu, né, a Breves. Então nós temos já uma rede formada e que certamente tem ociosidade. Então você criar cursos novos com a necessidade de contratação de mais mão de obra, você encarece o custo. A iniciativa privada já deu esse norte e o setor público aí precisa se modernizar, ele precisa ter uma gestão mais eficiente para que a sociedade veja o bom uso do dinheiro público. Professor, o senhor deveria liderar, encabeçar uma iniciativa dessa natureza, até considerando o tamanho, o senhor diz que é uma das menores instituições federais, então a menor que quer ser a melhor, tem que se unir, tem que aproveitar esse momento e o Pará ficará extremamente agradecido. O senhor falou um detalhe interessante, o senhor falou evasão. Sim. Por que a evasão nas universidades públicas ainda é muito grande? Há uma disputa tão grande no vestibular, há uma festa tão grande quando é aprovado no vestibular, e decorrido 1, 2 anos, o aluno simplesmente abandona aquele curso, Sim. abandona o sonho, abandona tudo. Por que isso ocorre ainda? Olha, na grande maioria dos cursos, tem alguns que são fora da curva, mas quando você pega a média, a evasão ela ocorre justamente nesses 2 primeiros anos. A grande maioria das evasões ocorre nesses 2 primeiros anos. E por que isso ocorre? Nós temos uma população estudantil que é forçada a decidir muito jovem. Ela muito jovem, ela tem que tomar a decisão se ela quer fazer licenciatura, se ela quer fazer bacharelado, se ela quer fazer agronomia, se ela quer fazer zootecnia, se ela quer fazer veterinária, se ela quer fazer direito. Então existe uma pressão muito grande, às vezes, da família, que não olha para a vocação, para o perfil do filho, mas quer que o filho seja alguma coisa, às vezes por tradição da família. E esse menino, muitas vezes, se desencanta. E hoje, as universidades elas ainda têm uma dificuldade muito grande de promover a mobilidade. Tanto a mobilidade dentro da própria universidade, né? Um menino que entrou na agronomia e quer mudar para a zootecnia, um menino que entrou na veterinária e quer fazer zootecnia, quer fazer engenharia cartográfica, quer mudar dentro da própria universidade. Existe uma dificuldade, muitas barreiras ainda para isso. Uma burocracia imensa. Imensa. E para mudar de universidade, então, é maior ainda. E quando você discute evasão, você tem que
definir exatamente qual é a evasão que a gente está falando. Porque, veja, se um aluno entra na UFPA, num curso qualquer que a UFPA oferece, e ele desiste daquele curso e quer fazer agronomia na UFRA, hoje ele tem que fazer um novo processo seletivo, né? Que a gente chama de processo seletivo especial, o vestibulinho. Nós estamos num período de portabilidade, a gente pode fazer portabilidade de crédito, de débito, de banco para banco, de operadora de celular. Por que se eu tenho uma vaga numa universidade pública e se existe a vaga numa outra, eu não posso fazer a portabilidade? Já existe essa possibilidade, mas ela ainda é muito burocrática. Seria o fato, a gente fazendo um comparativo, seria o fato de você querer trocar de uma operadora de celular e ter que esperar 1 ano para fazer isso. Está muito lento. Exato. Nós reconhecemos isso e temos que encontrar mecanismos mais eficientes. Isso acontece quando se eu comprar o aparelho de celular e pagar a crédito, mas até isso já está proibido pela legislação, porque é uma reserva de mercado imposta. Mas seria uma coisa muito lógica, né? Que quem tenha, até por exemplo, hoje você tem o SISU, que você pode escolher instituição Exato. Federal no país, e se existe vaga na UFRA, e eu estou na Universidade Federal do Pará, se o campo de conhecimento é o mesmo, eu não posso fazer uma portabilidade, é incrível isso. O MEC já lançou agora, a primeira versão foi muito ruim, eles aprimoraram, eles lançaram agora o SISU para vagas remanescentes, que é um substituto, assim como o SISU substituiu o nosso tradicional vestibular, o SISU Vagas Remanescentes está tentando substituir o processo seletivo especial ou vestibulinho. Bem, ainda existem muitas dúvidas, muitas lacunas a serem preenchidas, muitas incertezas. Eu tenho certeza que ainda não está na sua versão final, ainda está muito burocrático. A gente precisa avançar para que o estudante consiga fazer essa portabilidade de universidade de uma forma mais rápida, mais eficiente. Isso passa por discussões de matrizes curriculares, dos PPCs, das diretrizes curriculares nacionais. Então, começa a mexer com muitas outras coisas, não é simplesmente a portabilidade. Para que ela ocorra, tem algumas amarras, assim como existe a fidelidade, isso está caindo por terra, você também tem amarras burocráticas que prendem a universidade de avançar. E a gente precisa superar isso também. Professor, o senhor falou que nós estamos num período qualitativo, já passamos do quantitativo, já temos muitas instituições, o Pará com mais de 60 campos só públicos, né? O que é uma coisa extremamente grande. Então, agora nós estamos em buscar qualidade. Qual é a opinião do reitor sobre o exame de ordem, sobre o exame de proficiência de contabilidade e assim por diante? Por que todos os cursos não deveriam ter esse tipo de padrão de qualidade para exigir um egresso mais bem formado, mais bem preparado para o mercado? Existe um grande debate sobre esses testes pós-universidade. Porque a universidade, quando ela confere um diploma, esse estudante ele passou por uma série de etapas, por vários professores, 50 disciplinas, e em cada uma delas ele foi sendo aprovado, com mérito. Alguns se formam naquele tempo regular, de 5 anos, 4 anos e meio, outros vão se formar em 6, em 7, porque ficam retidos, e aí já é um outro fenômeno, não é mais a evasão, é a retenção, e eles ficam retidos porque os professores avaliam, e aí o papel do professor é esse, avaliar se o estudante tem condições ou não de progredir no curso. Se não tem, fica retido naquela disciplina e faz de novo. Então, existe um debate sobre, né, quando a gente confere a ele um diploma, em tese, ele está pronto para o mercado. E aí começa um embate entre os conselhos, entre a ordem e os cursos que são formados. Então, nós precisamos avançar na garantia da qualidade dos cursos que são oferecidos. Não só na quantidade de cursos, mas na qualidade. Então, hoje e não seria uma forma de aferir essa qualidade? Também. Uma instituição externa que não está de forma nenhuma ofendendo a diplomação que a universidade deu, mas eu tenho um outro ponto de vista. Na medida em que um aluno é aprovado, é um carimbo da sociedade civil organizada de que aquela universidade cumpriu com o seu papel. Perfeito, mas a gente pode avançar um pouco nisso, né? Tudo bem, então vamos imaginar que um estudante de Direito ele precisa passar hoje, para ter a carteira do OAB, no exame de ordem. O que acontece com esse advogado agora, que passou no exame de ordem
E o que acontece com ele daqui a 5 anos? Será que ele continua com competência para fazer? A gente também tinha que pensar num reteste. Sim, sem dúvida. Como Aí seria os Estados essa Unidos aferição? já está pensando e começou pelo MBA. Hoje o MBA americano vai ter prazo de validade de 4 anos, o que tecnicamente sempre se soube que em 4 anos os conceitos todos mudam e assim por diante. E aí a pessoa tem que fazer um novo teste para ver se continua com o título de MBA. Perfeito. Veja que a discussão é complexa, não é tão simples, não é só o fato de aceitar sim. o exame ou não. Eu, particularmente, sou muito favorável ao processo de avaliação. A avaliação ela não pode ter o caráter punitivo. Ela tem que ter o caráter de aferição para a melhoria da qualidade do produto que você está recebendo. Vamos imaginar que a sociedade, ao finalizar um curso com aquele estudante, não me entenda mal, ele é um produto que a universidade está oferecendo à sociedade. Então, o nosso cliente é a sociedade. E a sociedade precisa da aferição disso. O ambiente disso. pode desvirtuar aqueles conhecimentos, as dificuldades também. A gente aprende a dirigir e recebe a carteira de motorista que o próprio Detran nos dá. Exato. E depois de tanto tempo, o Detran chama novamente, vamos reavaliar. Né? Você sabe dirigir, mas se você não adquiriu algum vício, alguma dificuldade, alguma coisa dessa natureza. Faz um teste físico, e assim por diante. Teste médico, para ver se você continua em condições. Você mantém uma qualidade em cima. Já essa qualidade é aferida pelo próprio mercado. Né? A gente fica... Sempre se debate muito isso. O conselho, ele avalia, a OAB ou outros conselhos, eles avaliam em nome da sociedade. Então é aquela história sempre de que não, o mercado vai selecionar. Então, o conselho ele funciona como este mercado, que, em nome da sociedade, está avaliando o profissional. Mas a discussão não é só quando sai. Nós precisamos avançar ela para a continuidade. Vamos a um breve intervalo. Na volta, vamos falar de Hospital Municipal Veterinário. Ok? Ok. Eu volto já.